Essa semana o assunto é o Teorema de Schwartz, que é um teorema sobre a derivada segunda. Então, antes de entrar no teorema, eu queria falar um pouquinho sobre a derivada segunda. Então, eu queria começar com um exemplo simples, um exemplo assim, sem nome, não é bem um exemplo, umas considerações iniciais. É o seguinte, para motivar o Teorema de Schwartz. Se você tem uma função f saindo de um RP e indo para R, né, a gente tem as derivadas parciais e tal, e tem o gradiente dessa função, e tem a diferencial como transformação linear. Né? Num ponto qualquer aí, a diferencial da f como transformação linear, a matriz dessa diferencial é uma matriz linha. Na verdade, o que a transformação faz é o produto interno com o gradiente de f, né? E, na verdade, a matriz dessa transformação é a derivada primeira da f no ponto A, a derivada segunda, terceira e assim por diante até a q.ª derivada parcial da f no ponto A. Eu chamei de derivada primeira, não é? É a derivada com respeito à primeira variável, né? Com respeito à segunda e assim por diante, até com respeito à p.ª variável. Esse é o gradiente, essencialmente, essa é a transformação linear. Né? Se você pegar uma variação aqui em RP, você aplica ela nessa transformação, ou seja, faz o produto interno desses dois vetores, um em pezinho aqui e esse outro deitado, e você tem a variação correspondente do lado de lá. Né? Agora, em termos de transformação linear, essa df de A agora é uma transformação linear de RP em R, mas que é representada por um vetor, né, que é o gradiente da f no ponto A, que é um vetor de RP. Então, a gente pode imaginar essa função diferencial da f saindo de RP, indo, em vez de eu falar indo nas transformações lineares de RP em R, eu vou falar desse cara aqui saindo de RP indo para RP, né? É a taxa de variação da taxa de variação. Só que aí eu fui esperto e representei a taxa de variação como um vetor, então ficou assim, de RP em RP. Né? E aí eu poderia, talvez, falar da diferenciabilidade dessa função aí, né? E aí eu estaria falando da derivada segunda, né? Então, a derivada da f, que é a derivada segunda, deixa eu botar em vermelho. A derivada segunda da f, num ponto, bom, vou escrever assim, saindo de RP, esse RP eu deveria ter escrito ômega, né, para a gente sempre lembrar quem que é o ponto em questão e quais são os vetores saindo ali daquele ponto, né? Mas eu escrevi RP, então eu vou deixar assim. Mas ela pega um ponto lá e associa a derivada desse ponto, que é, no caso aqui, é a variação do vetor gradiente. Né? Então, é uma transformação linear de RP em RP mesmo. Vou escrever assim, RP. E essas transformações lineares são representadas por matrizes P por P. Né? Uma matriz assim, P linhas e P colunas. Então eu queria falar um pouquinho do significado dessa matriz aí, rapidamente. A gente, então, em vez de ficar falando da taxa de variação da transformação linear, nesse caso aqui, como tem o gradiente,
a gente vai falar da taxa de variação do gradiente, porque o gradiente, ele pega um ponto do domínio e leva num vetor, que é o vetor gradiente, né? A gente vai falar da taxa de variação do gradiente, porque agora é de novo uma função de RP em RP, e aí é mais fácil falar dessa derivada aí. A representação matricial dessa derivada vai ser uma matriz quadrada P por P, né? E eu queria então aproveitar e calcular. Calcular com o quê, né? Vamos ver aqui quem que é a derivada do gradiente da f no ponto A. Não vou botar esse parênteses ali não, senão enche de parênteses. Mas a matriz disso, a gente faz assim, né? A gente está falando dessa função aqui, ó. Então a gente vai, na primeira coluna, a gente vai derivar com respeito à primeira variável, como sempre, né? Então a derivada disso aqui, com respeito à primeira variável, a gente denota assim. A derivada de todos eles com respeito à primeira variável até a derivada desse último aqui com respeito à primeira variável. A gente denota assim, né? E a gente faz isso para a segunda variável, terceira variável e assim por diante, até a pésima variável. E aí a gente vai encontrar essa matriz aqui, né? A derivada desse com respeito à pésima variável, até a derivada desse com respeito à pésima variável, e no final das contas a gente tem essa matriz aí, né? O teorema de Schwartz, que é o assunto dessa semana, ele diz, nesse caso aqui, quando essas derivadas parciais aí são todas contínuas, né? Porque o que a gente fez foi expressar essa taxa de variação como sendo uma matriz onde as entradas são todas as derivadas parciais de segunda ordem, né? Todas elas estão aqui. E aí, quando, por exemplo, elas são contínuas, dá para usar o teorema, e o teorema diz o seguinte, que você derivar com respeito à pésima variável e depois derivar com respeito à primeira, vai dar o mesmo resultado que se você derivar primeiro com respeito à primeira e depois com respeito à pésima, né? E assim por diante. Todas essas aqui você pode trocar a ordem das derivações quando as hipóteses do teorema são satisfeitas. A gente ainda vai falar no teorema, né? Mas, essencialmente, em termos dessa matriz aqui, o que o teorema está dizendo é que essa matriz é uma matriz simétrica. Quando você faz a transposta dela, dá ela mesma. Certo? Eu queria olhar isso daqui lá naquelas expansões, quando a gente fazia assim, f de a mais v igual a f de a mais a derivada, não sei o que, eu queria dar uma olhada naquilo lá. Porque aqui a gente está tratando o gradiente não como uma transformação linear, mas como um vetor. Por isso tem uma matriz, uma coisa mais ou menos tranquila, né? Eu queria ver como é que isso aqui aparece quando a gente está falando de transformação linear. Como eu quero olhar para a taxa de variação da taxa de variação, eu fiz aparecer aqui, em vez de dfa, eu fiz aparecer df de a mais v. Eu ver a taxa de variação com respeito a esse vetor v, né? E aí, então, aqui eu estou calculando esse cara aqui, ó. F de a mais v mais w, uma variação, depois mais uma variação. Esse é f de a mais v, só tratando a mais v como se fosse o ponto onde a gente está usando a derivada, né? Então, f do ponto, mais a derivada de f no ponto aplicado no deslocamento w, mais aquele erro que depende tanto do ponto quanto do w. Normalmente a gente escrevia só ρ, mas quando a gente vai usar o ρ em vários pontos diferentes, aí a gente pode escrever assim também, né? Essa função aqui, ela é tal que ρ de a mais v w, dividido por norma de w, quando v é mantido fixo, isso aqui vai para zero, quando w vai para zero. Mas o v tem que ser mantido fixo, né? Então, aqui eu estou calculando tudo ao redor do ponto a mais v. E agora sim, eu vou fazer o seguinte, eu vou decompor este fulano aqui, de novo, em torno agora do ponto A. Então, essa parte vermelha é f de A, mais a derivada da f no ponto A aplicada no deslocamento V, mais ρ
só que agora em torno do ponto A do vetor V. Essa linha em vermelho não tem nada a ver com W, né? W não entra aí em lugar nenhum. Agora esse cara aqui verde, ele tem tanto V quanto W. E aqui sim, eu vou ver a taxa de variação da taxa de variação. Então, esse cara aqui, ó, df de A mais V, ele é uma função, a gente viu, né? É uma função que pega um ponto do domínio e leva numa transformação linear, que a gente vai aplicar essa transformação linear no vetor W, né? Então, esse cara ali fica assim, df de A mais a derivada da f de A aplicada em V, mais um erro que eu vou escrever assim. Tudo isso aqui é uma transformação linear, é o df de A mais V. Tudo isso aplicado no vetor W. Não sei porque eu botei seta em cima agora desses vetores. Perdão. Então, ficou isso aqui. Substitui o vermelho por isso, o verde por isso. A gente tem uma expansão aí que leva em conta aqui, ó, a taxa de variação da taxa de variação. Quando a gente aplica essa transformação no vetor V, a gente tem uma nova transformação linear, né? E aí a gente vai pegar essa transformação linear e aplicar no vetor W, certo? Só lembrando, o df de 2f, no ponto A, por exemplo, ele vai pegar, perdão, vamos escrever um por um, né? O df de A, vou escrever df, e eu vou escrever ômega para o domínio, tá? Eu botei RP, mas eu me arrependi um pouco. Isso aqui leva nas transformações lineares de RP em R, no nosso caso aqui, né? Porque o contradomínio era R. E aí, a derivada segunda, ela pega esse ponto A aí, no caso, e leva nas transformações lineares de RP, que vai no espaço das transformações lineares de RP em R. E esse carinha aqui a gente identificou com RP através do gradiente, né? Porque todo funcional linear, toda transformação linear daqui para cá pode ser representada com o produto interno, né? Por isso que a gente tem o vetor gradiente, né? Mas a rigor é isso aqui, é uma transformação linear que pega um vetor, que é esse V aqui, e leva numa transformação linear. Então esse carinha aqui, ele é uma transformação linear de RP em R. Então você aplica outro vetor deslocamento aqui, né? E você consegue agora um número, né? Então, quando a gente aplica D2F de A no vetor V, a gente tem uma transformação linear de RP em R. Quando a gente aplica agora no vetor W, agora sim a gente tem um número. Certo? Vou apagar esse negócio aqui embaixo. A gente tinha calculado a matriz dessa transformação linear aí, né? Mas o que a gente obtinha era o vetor gradiente, né? E aí, quando é com matriz, a gente escreve esse vetor V em pé e essa derivada, né? Essa matriz em pé, e aí fica assim, D2F de A aplicado nesse vetor V aí em pé, né? E aqui eram as derivadas parciais, né? E o que a gente sabe é que essa transformação ela é simétrica, né? Essa matriz, perdão, ela é simétrica. Simétrica como assim, né? Se você fizer a transposta, não muda nada, né? Agora, para a gente aplicar não esse vetor no vetor W, mas o que a gente quer fazer é o produto interno com o vetor W, né? Porque a transformação linear, essa transformação linear aplicada em W é fazer o produto interno. O que a gente está obtendo aqui é o vetor gradiente, né? E aí, se eu escrever esse W em pezinho, para eu fazer o produto interno, eu preciso que esse vetor aqui esteja deitado. O que a gente pode fazer é escrever esse vetor W deitado, na verdade, porque o resultado disso aqui é um vetor em pé, né? Então a gente pode fazer assim, ó, W1 até WP aqui, né?
P. No final das contas, pegar essa transformação, aplicar o vetor V, a gente vai obter uma taxa de variação do gradiente, né? Que é um vetor, né? A variação do vetor gradiente vai ser um vetor. E a gente quer fazer o produto interno desse vetor, que está em pezinho, com o vetor W. Então a gente pega e escreve ele deitado, né? E a pergunta é, o que acontece se você fizer a transposta desse negócio aí, né? Transposta disso, transposta você troca todo mundo e transpõe, né? Então a transposta disso tudo aqui vai ser o vetor V deitadinho, essa matriz D2F de A, se ela for simétrica, ela não muda, e depois o vetor W em pezinho, né? Então, quando a gente faz a transposta, dá isso. Certo? Por quê? Porque essa transformação aqui, ela é simétrica, né? E aí, isso daqui é você pegar a transformação que está escrito aqui, é que você pegar a transformação... Olha só mais um detalhe. Essa matriz toda aqui, quando a gente faz tudo isso, na verdade é um número, é uma matriz 1 por 1. Então, fazer a transposta de uma matriz 1 por 1 é a mesma coisa que não fazer nada, né? Certo? Então, isso aqui, ter ou não ter a transposta, dá no mesmo. O que muda é que mudou a ordem, o resultado final não muda, mas a maneira de fazer a conta muda, né? Então, essa transposta aqui não vale nada, certo? Não muda nada. Isso aqui é uma matriz 1 por 1. A transposta de uma matriz 1 por 1 é ela mesma, né? Ela é simétrica, certo? Então, o que a gente está dizendo aqui, depois que a gente eliminou a transposta, é que calcular D2F de A em V, pegar esse resultado e aplicar em W, é a mesma coisa que pegar D2F de A, aplicar em W, como se aqui fosse W, e depois calcular isso em V, como se aqui fosse V. Então, dizer que essa matriz é simétrica é a mesma coisa que dizer, nesse caso aqui, que você pode trocar esses dois de lugar, você pode trocar o V com o W, que o resultado é o mesmo. Só aqui no meio, né? Aqui você não pode trocar o V com o W, e aqui você não pode trocar o V com o W, certo? Mas aqui no meio, você calcular D2 F de A em V e depois calcular tudo isso em W é a mesma coisa quando esse é simétrico, ou seja, quando valerem as hipóteses lá do teorema de Schwartz, isso vai ser a mesma coisa que aplicar a derivada segunda em W e pegar essa transformação linear resultante e aplicar em V. Está na mesma, certo? Isso é a simetria desse carinha aqui. E o teorema fala essencialmente sobre isso. Então eu queria fazer essa aula simples agora, esse vídeo agora só para motivar a gente falar do teorema de Schwartz, você saber que no fundo a gente está falando sobre a ordem das derivadas parciais, mas que na verdade, isso quando a gente está pensando em termos de transformação linear, significa que a gente pode trocar esses dois carinhas aqui, o V e o W.